Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, neste dia de 9 de março de 2024. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Embargador Guilhermando Mota. Embargador Cornélio Alves. Aprovo. Doutor Eduardo Pinheiro. Aprovo. Cumprimentar o doutor Herbert Bezerra, procurador de Justiça, que certamente abrilhantará ou clareará os votos dos magistrados nesta Câmara durante este mês. Bom dia, doutor Herbert. Obrigado, senhor. Com certeza, eu que tenho aqui muito que crescer e aprender com o conhecimento de vossas excelências. Obrigado. Aprovação da data anterior, desembargador Expedito Ferreira. Expediente não há? Não há expediente. Na ordem administrativa, além da moção de boas-vindas ao doutor Herbert Pereira Bezerra, que proponho desde já, estou de acordo? Sim, de acordo. A moção de congratulação à senhora Maria de Lourdes Medeiros de Albuquerque, esposa do desembargador Gilson. Estou de acordo. O desembargador Ibanez Mundeiro e o convocado Eduardo Pinheiro participarão desta sessão para julgamento de processo com ampliação de quórum. Proposições de comunicações, desembargador Expedito. Desembargador Guilhermando Mota. Não tem. Desembargador Cornélio Não Alves. tenho. Doutor Eduardo Pinheiro. Também não. Na ordem de julgamentos, priorizando os processos. Abre aqui, Roberto. Priorizando os processos com defesa oral de advogados presentes, na sequência, advogados na sala virtual. Tem o 7, que é o Dr. Oliver Ítalo Barreto. Sempre é a Unimed. Nós temos que fazer a defesa da Unimed conforme decidido por tema. Qual é o tema de Vossa Excelência? Pois não, Excelência. Bom dia a todos. O tema desse caso envolve cirurgia bucomaxilofacial. A outra de bucomaxilo. Apelante é Unimed? Apelante é Unimed, Excelência. Tem duas tentações, parece? Tem duas tentações? Tem duas, né? Tem. Eu tenho sempre feito aqui um apelo, dada a quantidade enorme de defesas orais, para os advogados, respeitando o tempo legal, se puderem cingir as suas argumentações ao foco da questão, nós ficamos muito agradecidos. Tá certo, doutor? Com a palavra. Pois não, Excelência. É só a título de esclarecimento, salvo engano, pela ordem. a Unimed... Eu gostaria só de saber qual o número da pauta que os... Não é hora de consulta, doutor. Por favor, não interrompa. Com a palavra, o advogado da tribuna. Excelência, perdão por interromper novamente. Mas Não pode interromper, Vossa Excelência está insistindo. Tem que entrar no sistema normal, fazer a consulta pelo sistema, a secretária, por favor. Da parte apelada. Por favor. Ele deve ser advogado da Unimed, parece, que é apelante, viu, Paulo? Tá. Isso, doutor Guilherme. Mas tem que falar na hora que a gente chama o processo. Mas é que Vossa Excelência não anunciou o número do processo. Um minuto, por favor, doutor. Nós vamos resolver, ok? Só um minuto, por favor. Tem que ser um outro depois. Tem advogado da... É o da apelante. Aqui o nome do senhor é? Meu nome é Oliver, Excelência. Eu falo pela parte apelada. Unimed. Vossa Excelência chamou o processo para julgamento, eu falo em nome da parte apelada, mas eu acredito que deve ter solicitação O senhor... de sustentação para a parte apelante também.
No caso, pela Unimed. É porque aqui está advogado da Unimed, Oliver, não é isso? Não, eu falo pela parte apelada. Eu digo, mas aqui o que está escrito na minha mão é advogado Oliver Ítalo Barreto de Oliveira. Tá? Tem duas apelações. Só um minuto, da Unimed por favor. é isso. Ah. É isso, Santos, da Unimed. Isso. Porque tem duas apelações. Aí eu estou com o número 7 da pauta, que é Marineide. O senhor só pode falar, doutor, quando a presidência da Câmara lhe der a palavra. Esse aqui é o rito normal do julgamento. Se Vossa Excelência, por favor, eu vou abrir a palavra para o advogado da Unimed que está inscrito, doutor Deison Santos de Oliveira Rodrigues, ok? Então, senhor, por favor, observe as normas regimentais do Tribunal de Justiça, tá? Uma palavra, advogado da Unimed. Muito obrigado, Excelência, pela palavra. Só para realizar um esclarecimento, é que não foi anunciado o número do processo, pelo menos não virtualmente, a gente não conseguiu ouvir qual o número do processo que iria para a sustentação oral nesse momento. Aí eu peço para Vossa Excelência, se possível, humildemente, poder dizer qual dos dois, se é o 7 da pauta ou se é o 18 da pauta, porque virtualmente a gente não conseguiu ouvir. Aqui o representante é Marineide Gomes de Oliveira da Cunha e a outra parte é a Unimed. Certo, Excelência. Pronto, eu estou representando a Unimed. Meu nome é Deison Santos de Oliveira Rodrigues Nunes, OAB 46546, advogado da Unimed Natal. Inicialmente, eu peço perdão a Vossas Excelências por qualquer situação desagradável ou constrangedora ou que causou algum embaraço. E realmente a gente não conseguiu escutar virtualmente. Gostaria de saudar Vossas Excelências, na presença do eminente presidente Dr. Valdo, Dr. Expedito, Dr. Tilermano, Dr. Cornélio, representante do Ministério Público, servidores e demais colegas advogados. Como bem anunciado anteriormente pelo meu colega Dr. Oliver, trata-se de demanda envolvendo procedimentos bucomaxilofaciais, os quais a operadora entende e foi comprovado por meio de junta odontológica tratarem-se de procedimentos odontológicos. Além disso, foi pedido internamento hospitalar, anestesia, materiais especiais e honorários de cirurgião. Em primeiro grau, o magistrado determinou o custeio dos procedimentos, além de condenar a operadora em R$5.000 a título de danos morais. Inicialmente, cumpre destacar que após a apresentação da contestação pela operadora e apresentação de réplica pela parte autora, o magistrado em primeiro grau fez conclusos autos para julgamento, sem que houvesse intimação das partes, ou para anunciar o julgamento antecipado, ou para intimação com relação à produção de provas, caracterizando assim, no entendimento dessa operadora, o cerceamento de defesa. Isto porque a gente não está diante de caso simplesmente fático, caso simplesmente que vamos revolver os acontecimentos, mas sim há uma divergência técnico-assistencial, onde a operadora, como dito anteriormente, entende se tratar de procedimentos puramente odontológicos, com materiais correlacionados, também puramente odontológicos, os quais não possuem cobertura contratual, uma vez que há diferenciação clara entre plano de saúde, que trata de procedimentos médicos e hospitalares, e procedimentos odontológicos, esses que devem ser tratados por meio de plano odontológico ou por meio de cirurgião dentista particular. Então, para que haja o esclarecimento, para que haja o aclaramento com relação a se os procedimentos de fato são bucomaxilofaciais ou são odontológicos, a operadora entende que necessária se faria a realização de perícia técnica por meio de profissional especialista na área de procedimentos bucomaxilofaciais, para só então verificar se a operadora de fato tem obrigação do custeio destes procedimentos ou não. E se o requerimento feito pelo dentista assistente, ele possui, como de praxe vem acontecendo, excesso de procedimentos
onde são requeridos 1, 2, 3, às vezes 5 procedimentos, quando na verdade é necessária a realização de apenas 1 ou 2, e também o excesso de materiais, onde o cirurgião dentista solicita inúmeros materiais e, na verdade, no ato cirúrgico, para a realização desses procedimentos, não são necessários todos esses materiais, sobrevindo excesso de 30%, 40%, até 50% de materiais. Então, para finalizar e não tomar muito tempo de Vossas Excelências, porque sei que a pauta é corrida com inúmeros processos, os pontos que merecem atenção, segundo o entendimento desta operadora, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que há necessidade latente e expressa da realização de perícia judicial por meio de profissional capacitado e gabaritado para tanto. Teve julgamento, teve parecer da junta médica, da junta odontológica realizada por profissional desempatador, o qual foi favorável a essa operadora. Inexiste, no caso em questão, qualquer imperativo que seja pressuposto de urgência ou emergência para que, no presente caso, então, configurando a licitude e regularidade da junta odontológica. Além disso, tratando-se de procedimentos fora do escopo contratual, entende-se que fere o equilíbrio financeiro atuarial, sobrevindo custeio desnecessário e majoração que poderia ser evitada para os demais componentes do contrato. E, por fim, a ausência de danos morais, uma vez que, para que houvesse a negativa, foi suscitada a dúvida razoável com relação a os temas, né, os procedimentos serem procedimentos bucomaxilofaciais ou odontológicos, de forma que foi dirimida pela junta odontológica. Pegando emprestado e por analogia o que diz o tema 1069 do STJ com relação a procedimentos de cirurgia reparadora pós-bariátrica, justificando-se a dúvida por ela ser razoável e por haver interpretação contratual, deve ser necessária a realização da junta médica, no caso a junta odontológica que foi realizada. Na legislação que rege a realização das juntas, há prerrogativa, a presunção de que, havendo junta e a operadora seguindo estritamente o resultado da junta, ainda existe dano ao beneficiário que possa ensejar qualquer tipo de reparação extrapatrimonial. É com essas singelas palavras que eu finalizo e, novamente, eu peço perdão por qualquer tipo de constrangimento ou situação desagradável que tenha acontecido, Excelência. Muito obrigado. Ok. Concluiu, doutor? Doutor Oliver, Posso iniciar, Excelência? por favor. Só para esclarecer, eu sou o Dr. Oliver, advogado da parte apelada. Falo aqui... A Câmara está mantendo a decisão. Está mantendo a decisão, Excelência? Então eu dispenso aí a sustentação e agradeço aí pela atenção e desejo ótima sessão para todos. A presidência vai dar preferência aos processos com ampliação de coro, agradecendo a presença dos colegas que estão aqui para tal mistério. De início, o processo... Senhor presidente, Pois não. a fim de colaborar com o julgamento da minha parte, tem o 19, o 20, o 30 e o 39. Eu vou abrir mão da sustentação, matéria já inteiramente pacificado. Só o número 30, que eu gostaria de chamar a atenção do relator, que é o Dr. Cornélio, que foi suscitada uma perda de objeto. Dr. Cornélio agora de manhã, porque foi prolatada de sentença, no processo de primeiro grau. E aí eu peticionei com a sentença. Obrigado. Então, tá bom? 19, 30... 9, 20, 30 e 39. E o 30 eu peticionei informando essa perda do objeto, agora de manhã. E os demais eu estou abrindo mão. Ok. Obrigado pela compreensão. Nós vamos julgar o processo em que eu estou impedido, o 39, passa a presidência ao desembargador Expedito Ferreira. Com muito prazer, a Câmara ampliada. 39, é, senhor? Eu vou dar. Vou aproveitar os colegas. Não, claro que ele está
Desembargador Expedito, Vossa Excelência está na presidência. Recebo com muito excelência. É o Relação Civil 081 51 37 76. Pelado Manas, advogado Bruno Henrique Saldanha Farias, 39, excelência. O relator, pedido do Cláudio Santos, sou relator. Relator Levante concorda com o relator, mandei discordar do relator. Cornélio do Eduardo concorda parcialmente com o relator. Excelência. Não teve tentação, esse processo não teve tentação oral. É virtual, né? É virtual. Não tem tentação oral. Ok. Portanto, votado conforme o sistema, né, desembargador? Conforme o sistema, eu vou pedir Vossa Excelência com muita honra. Na sequência, nós temos o 40, em que o desembargador Ibanez e o doutor Eduardo Pinheiro integram a ampliação do quórum e o relator, desembargador Cornélio Alves, a sustentação oral para os... Aqui tem voto divergente meu e voto divergente do desembargador Expedito. Pois não, doutor, vamos adiantar. Obrigado, Excelência. Bom dia, eminente e digníssimo presidente desta honrada Corte de Justiça, doutor Cláudio Santos, eminente desembargador relator, doutor Cornélio, eminente desembargador Expedito Ferreira, eminente desembargador Dilermano Mota, eminente doutor Eduardo Pinheiro, eminente desembargador doutor Ibanez. Doutor Procurador de Justiça, também estendo os meus sinceros cumprimentos, senhores serventuários, senhoras serventuárias, a todos os presentes também externo o meu cumprimento. Trata-se, excelências, de um recurso de apelação manejado por mim, através de um trabalho do escritório do Dr. Cleto de Freitas Barreto, contra uma sentença proferida pela primeira vara da Fazenda Pública, assinada por Dr. Ayrton Pinheiro. A ação discute a ocorrência de danos morais em razão de uma prisão preventiva que foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e também em razão de uma busca e apreensão em um escritório de advocacia igualmente considerada ilegal, só que desta vez pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A mídia divulgou essa operação policial de forma bastante extensa e tal operação ficou conhecida como sendo Operação Medellín. No âmbito penal, essa investigação iniciou a partir do depoimento de um policial civil conhecido como Tibério. Tibério denunciou diversos crimes que, em tese, teriam ocorrido e que demandariam investigação. Entretanto, doutos desembargadores, nenhuma citação ao nome do apelante, que no caso sou eu, foi feita por Tibério. Ou seja, aquela pessoa que fez as denúncias que motivaram a ação estatal no sentido de instaurar um procedimento de investigação, sequer citou o meu nome, que sou ora apelante, como suspeito de qualquer tipo penal. Não obstante isso, doutos desembargadores, o meu nome acabou, em dado momento da investigação, sendo incluído no rol daquelas pessoas investigadas, e obviamente que isso se deu fora dos requisitos legais. Ou seja, não existia qualquer indício de autoria em relação a mim sobre a prática de qualquer crime. Mesmo assim, eu passei a ser investigado. E no ato que incluiu o meu nome na investigação, foi mencionado o fato de que
teria sido apreendida uma arma calibre 38 em uma granja de minha propriedade no município de São José de Mipibu. Pois bem, excelências, todas as medidas cautelares do Código de Processo Penal foram deferidas judicialmente contra a minha pessoa. E eu estou falando de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, busca e apreensão, prisão preventiva, todas as medidas foram impostas a mim. Não obstante tudo isso que aconteceu durante mais de um ano de investigação, ao final do procedimento investigatório, o Ministério Público disse ao Poder Judiciário: não existem elementos para denunciar a pessoa de Alain. Ora, excelências, esses elementos, conforme é de conhecimento ordinário, dizem respeito a indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, que são requisitos semelhantes àqueles necessários para o decreto de prisão preventiva, que são requisitos assemelhados aos requisitos da busca e apreensão. Como que esses requisitos existiam no primeiro momento investigatório e não existiam no final da investigação? É uma prova, é uma evidência clara de que o ato judicial que determinou a minha prisão preventiva e o ato judicial que determinou a busca e apreensão contra mim eram medidas ilegais. Confirmando isso, excelências, quando este honrado Tribunal de Justiça julgou habeas corpus, discutindo a prisão preventiva que foi decretada contra mim, foi consignado na decisão desta corte o seguinte: e olhem, excelências, que aqui se trata de uma decisão deferindo liminar em habeas corpus, que é uma exceção da exceção. A concessão de liminar em habeas corpus é exceção da exceção. E este tribunal, ao analisar a decisão de prisão preventiva que foi decretada contra a minha pessoa e contra mais 14 pessoas, esse tribunal disse o seguinte: no presente caso, verifico prima facie constrangimento ilegal a ser sanado in limine. Eis que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, a justificar o deferimento incontinente da ordem pleiteada. O periculum in mora está consubstanciado na possibilidade de o paciente se encontrar com a sua liberdade privada desnecessariamente, devendo o Poder Judiciário, tão logo tenha conhecimento de situações irregulares, imediatamente relaxar a prisão tida por ilegal. E aí, no final da decisão, esse tribunal disse o seguinte: observada a deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, abre parênteses, não demonstração do periculum libertatis, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva. Então, excelências, o primeiro ato ilícito praticado pelo Estado, que gerou o dano moral sofrido por mim, foi o ato ilícito de decretar minha prisão preventiva de uma forma não fundamentada. Não houve fundamentação idônea para que eu ficasse 28 dias recolhidos no cárcere, para que me afastassem da minha família, para que impedissem o exercício da advocacia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada. Eis o ato ilícito que gerou o dano moral. 28 dias preso, a mídia falando que eu era um advogado ligado a organizações criminosas, que eu era suspeito de praticar crimes. Porém, ao final da investigação, o Ministério Público chega para mim e diz: doutor, me desculpe, realmente não existia nenhum crime praticado pelo senhor. E eu tive uma conversa com o Ministério Público e disse: doutores, eu fui investigado porque a DENARC me persegue. E a DENARC me persegue por causa do exercício legítimo da advocacia. E depois disso, o Ministério Público afastou a maioria dos policiais da DENARC. O outro ato ilícito que gerou o dano moral, excelências, diz respeito à busca e apreensão feita na minha residência, dentro do meu escritório de advocacia, sobre a decisão que determinou essa medida cautelar.
o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso nosso, consignou o seguinte, excelências: a decisão de primeiro grau, de fato, não apresenta fundamentação concreta apta a justificar a tão grave medida de colheita forçada de bens e objetos na casa do recorrente, e sequer alude ao seu nome em termos circunstanciados relativos aos crimes em apuração, de modo a demonstrar as fundadas razões. Ora, excelências, não existiam fundadas razões sobre a minha pessoa porque eu não pratiquei crime nenhum. Não existiam fundadas razões para se fazer uma busca na minha casa e no meu escritório, porque simplesmente a DENARC me jogou no corpo investigativo porque queria me prejudicar, porque eu era um advogado e sou um advogado combativo. E não me envergonho disso. Estou aqui não só em defesa de direitos meus, mas em defesa de direitos da advocacia, da brava advocacia, que lutou contra a escravidão neste país. Estou em defesa da advocacia que lutou pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito. Sofri, sangrei, excelências, por causa do meu comportamento de advogado. Minha família toda sofreu. Mas eis que estou aqui em busca de justiça, incansavelmente. E como diria Luther King, eu tenho um sonho. Como diria Luther King, a injustiça que se pratica em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E é por justiça que eu venho a esta honrada corte. Dr. Flaviano Gama, meu colega de advocacia, ficou um dia preso indevidamente. A União foi condenada a pagar-lhe R$200 mil de indenização, porque considerou a prisão ilegal. Eu passei 28 dias preso ilegalmente e a ilegalidade da decisão foi reconhecida por esta corte. Vossas Excelências hão de responder se eu tenho direito à indenização por ter ficado 28 dias preso indevidamente. Um exemplo, o primeiro exemplo, Excelências, que nós temos na história da humanidade sobre reparação é um exemplo bíblico. É exatamente o exemplo de Jó. Deus permitiu que Jó passasse por uma prova, mesmo Jó não praticando nenhuma conduta que justificasse aquilo. Jó passou por uma prova a partir da permissão de Deus, mas passou por uma injustiça e perdeu tudo que tinha. Entretanto, dando-nos um exemplo de reparação, o próprio Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha em dobro. Eis o primeiro exemplo de reparação. Um exemplo que Deus nos dá. Agora nós temos um exemplo prático de um cidadão que acorda de 4 horas da manhã todos os dias para estudar, que tem orgulho de ser advogado, que luta em defesa dos direitos de pessoas ricas, pobres, pretas, brancas, independente de quem sejam, independente da acusação atribuída à pessoa. Um cidadão que se dirigiu durante um ano à cidade do Rio de Janeiro para estudar na Academia Brasileira de Direito Constitucional para melhor exercer a advocacia. E que, por ser advogado, passou a ser perseguido e foi brutalmente e foi covardemente jogado no cárcere. Excelências, com todo respeito aos pensamentos divergentes, mas a defesa tem por evidenciado o ato ilícito praticado pelo Estado. A prisão ilegal, a busca e apreensão ilegal, o dano moral gerado, toda a mídia falando sobre essa operação policial, toda a mídia destacando que o advogado seria envolvido com a criminalidade. E como consequência disso, Excelência, é justo que seja dado provimento ao recurso de apelação para condenar o Estado a pagar essa indenização. E não só isso, Excelências, para evitar
evitar que situações semelhantes aconteçam com outros cidadãos dentro do estado do Rio Grande do Norte. E mais, excelências, para punir os responsáveis por isso. Promotores que foram irresponsáveis precisam pagar por isso. Policiais que foram irresponsáveis precisam pagar por isso. Não se trata de uma investigação em que existiam os requisitos da lei. Muito pelo contrário. Era uma investigação totalmente contra a lei. Visivelmente contra a lei. E é por isso que os atos foram ilícitos. E é por isso que tem indenização. Estou aqui, excelências, sabendo do risco que eu corro. Obrigado, excelência. Sabendo do risco que eu corro ao exercer esse trabalho, ao exercer a advocacia. Mas quero dizer àqueles que praticam arbitrariedades no estado do Rio Grande do Norte: a advocacia não teme, a advocacia não se cala. A advocacia não é profissão para covardes. Muito obrigado, excelência. Só para esclarecer que, nesse processo, eu não integro a turma de julgamento. Embargador Cornélio é o relator. Sim. Senhor presidente, como eu já falei toda vez, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau por entender que a prisão foi decretada assim de forma regular, né? O juiz se baseou que tinha nos autos e decretou a prisão. Não vejo o erro judiciário, embora que depois tenha sido revogada, né? Mas eu acho que foi dentro da legalidade. Então, estou mantendo a decisão negando provimento do recurso. Ressalto que os votos divergentes nem têm razões por escrito nem orais, e o valor que se pede é de R$500 mil. Bom, a minha divergência foi no sentido de manter os R$500 mil. Embargador Expedito, Excelência concorda com o valor? Não fui nem denunciado. Eu acho. Prisão não foi nem denunciado, não, Excelência. Então, o doutor Eduardo, quem é o doutor? Mas o valor? É o valor. Nós temos... Não, esse também a gente teria ver um parâmetro aqui do valor, R$200 mil. Embargador, doutor Eduardo, concorda com os 500 mil? Ou... Eu tinha assistido da primeira vez, da primeira sustentação oral, e já tinha votado, e eu estou renovando meu voto de acompanhando o relator. Eu acompanho o relator. Embargador Ibanez. Também acompanho o relator. Por 3-2, mantendo, portanto, a sentença. Eu imaginei aqui, porque está o desenhozinho diferente. Porque constou aqui, excelência, como não voltante, como já tivesse 5 votos, mas eu já tinha registrado a minha... Doutor Eduardo está aqui, discordou dos relatores, está aqui, por engano. Doutor Eduardo, Vossa Excelência, acho que não tem mais nenhum, tem na sua. 37. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Obrigado também, licença. Embargador Cornélio e desembargador Ibanez integram o 37, que é da minha relatoria. É Unimed. Rodrigo Menezes da Costa Câmara está presente aqui. Está no vídeo. Fica votado pelo sistema, né? Na sequência, mais presença aqui do desembargador Ibanez. O 12, da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, tem Kaline de Medeiros Pandolfo Santana. Mas esse aqui tá... Já foi resolvido, né? Já foi resolvido. Está votado.
Embargador Ibanez tem ainda o 38. Luiz Felipe Campana. Relator do desembargador Expedito Ferreira. É o 12, é? 38. 38. Portanto, votado como consta do sistema. Desembargador Expedito. O 39 já foi. O 23. Relatoria do desembargador Dilermando Mota. Suspeição do desembargador Cornélio Alves Expedito. Desembargador Ibanez. Doutora Maria Isabel Costa Fernandes Rego. 23, votado no sistema. Ok. O 40 já foi. Pronto, desembargador Ibanez. Agradecido por Vossa Excelência. Obrigado. Na sequência, advogados presentes. Isso aqui, 35. 35, doutor Marco de Almeida Emerenciano. Desembargador Cornélio é o relator. 35. Pois não, doutor Marco? 35, não é? César Alencar Góes Vieira Argilese de Sene Fabricação. Pois não? Com a palavra por até 15 minutos. Por até. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Igreja Primeira Câmara, senhor deste tribunal, desembargador Cláudio Santos, senhor desembargador Cornélio Alves, relator, senhor desembargador Expedito, desembargador Dilermando Mota, doutor procurador de Justiça, doutor Herbert Bezerra. Serei breve, excelência, apenas para destacar o seguinte. Em um polo, o apelante é a parte mais frágil da demanda, um simples agente de representação comercial. No outro, uma empresa que vendeu, entregou e recebeu o pagamento integral do valor pactuado em contrato de compra e venda, firmado em abril de 2015. A apelada já pagou a comissão devida, parte da comissão devida ao meu cliente, reconhecendo a validade do negócio jurídico, e deixou de pagar o restante. Depois de receber o valor integral da compradora, a apelada sugere que uma cláusula contratual permitia a comercialização pelo apelante dos seus produtos somente no estado do Rio Grande do Norte. Não sendo assim, salvo acordo escrito por parte do provedor. E com base nessa tese, a demanda foi julgada procedente, excelências. Observem então os seguintes fatos. A apelada e compradora agrícola famosa firma um contrato de compra e venda para 15 máquinas coletoras de melão. O representante da apelada encontrou-se com diretores da agrícola famosa na sede, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Seria desnecessário dizer que a sede da agrícola famosa é em Mossoró. Basta uma simples pesquisa na internet. As máquinas começaram a ser entregues com a presença do representante e proprietário da apelada, sempre em Mossoró, sendo todos os encontros acompanhados pelo apelante. Isso tudo confirmado em audiência de instrução pelas testemunhas que trabalham inclusive na agrícola famosa, compradora das máquinas. Entretanto, por mera conveniência contábil da agrícola famosa, o CNPJ constante do contrato é de uma fazenda no Ceará. Mas é de conhecimento geral que a agrícola famosa possui várias fazendas, tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará. A própria sentença registrou que, aspas, a compradora possui mais de uma unidade de atuação, desenvolvendo suas atividades tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará. Fecho aspas. Então, depois de pagar ao apelante a primeira parte da comissão pactuada, reconhecendo a validade do negócio, deixou de honrar o pagamento restante da comissão devida ao meu cliente, causando um enorme prejuízo financeiro e emocional ao mesmo. Meu cliente tentou diversos meios para receber o que lhe corresponde, inclusive notificação extrajudicial, causando-lhe desgaste físico. Entretanto, a apelada não cumpriu o que firmou.
E permitam-me, por fim, dizer, excelências, de maneira meramente informativa, que a esposa e filha do apelante enfrentam problemas de saúde. Ela em tratamento contra o câncer e a filha com alterações emocionais, ambas sob cuidados médicos. É bem possível que tudo isso pudesse ter sido evitado, tendo o apelado cumprido sua obrigação, dando sequência ao pagamento da comissão devida ao apelante ainda no ano 2015. Por isso tudo, excelências, rogamos o provimento integral da presente apelação. Muito obrigado. Doutor Marcos aqui está 2-1, mantendo a sentença. Então vamos ter ampliação de quórum para uma próxima sessão. A doutora Keila, a preferência, a doutora Keila Patrícia está presente. É o 24, do desembargador Dilermando. Ele não está presente? Cadê? Ah, também. Ah, então não tem que esperar por ele. Chegou. Não. Vê se tem algum outro aí. Não tem. Qual é? 33. Vossa relatoria, desembargador Cornélio. Desembargador Cornélio, 33, que a gente julga independentemente dele. Doutor Marcelo Rocha está inscrito. Pois não, doutor? Na sequência, nós vamos julgar o processo de Vossa Excelência, ok? Pois não, doutor? Bom dia. Bom dia, desembargadores Cláudio Santos, desembargador Cornélio Alves, desembargador Expedito Ferreira, o Dilermando Mota, doutor Herto Marinho, serventuários dessa Câmara, colegas advogados. Desembargador, relator, desembargador Cornélio, eu gostaria aqui, em breves palavras, fazer aqui, chamar a atenção de 2 pontos que entendo ser extremamente relevantes neste caso em específico. Esse é um caso que trata de verdade, de uma distinção entre carcinicultura e lavicultura. A empresa da qual é apelante, da qual eu represento, é uma empresa que explora a atividade industrial da lavicultura, que se distingue em todo o seu seio, seu impacto ambiental, o seu modo de exploração da lavicultura, da carcinicultura. A lavicultura ela faz parte do processo que vai beneficiar a carcinicultura, mas ela não é desenvolvida no mesmo ambiente natural, inclusive, da carcinicultura. É uma atividade laboratorial que é desenvolvida em tanques, que ela não tem contato marinho, ela não é uma atividade aquífera, onde tem contatos marinhos, onde tem troca com o meio ambiente direto, é uma atividade laboratorial que vai desenvolver, na verdade, as larvas, que aí sim são comercializadas para os produtores da carcinicultura. Essa discussão, inclusive, ela já foi enfrentada por este tribunal, na 2ª Câmara Civil, num processo em 2016, onde foi julgada a unanimidade em relatoria da desembargadora Judite Nunes, da mesma empresa, sendo a matriz. Essa aqui é uma filial. Não é um processo somente análogo, é um processo exatamente igual, da mesma empresa, com os mesmos motivos que obstavam a licença de operação da matriz desta filial. E foi muito bem enfrentada a matéria à época, pela 2ª turma, onde ela trouxe 3 pontos extremamente importantes de serem observados, discutidos e diferenciados. Ela tratou das diferenças da lavicultura e da carcinicultura, expôs o acertado posicionamento sobre os conceitos jurídicos de cada uma, fez análise criteriosa do artigo 13 da Lei Cortez Pereira, discutiu a não incidência da decisão da Justiça Federal sobre o caso em análise, distinguindo
que a decisão que existe da Justiça Federal, ela não abrange a exploração da atividade da lavicultura, e sim da cassinicultura como um todo. E concedeu e concluiu que o IDEMA então emitisse a licença para a mesma empresa, no caso, para a sua matriz. Portanto, excelências, eu de fato venho aqui nessa tribuna chamar a atenção tão somente para esses dois pontos, que a decisão do TRF5, da qual proíbe a emissão dessa licença de operação para a atividade da cassinicultura, ela proíbe dentro das suas especificidades de exploração de atividades, o que não contamina a exploração, o desenvolvimento da atividade industrial da lavicultura. E o segundo ponto é que a atividade da lavicultura ela não é contaminada justamente por ser explorada em maneiras e impactos ambientais totalmente distintos da cassinicultura. Com essas palavras, excelências, que eu peço a procedência da apelação e a reforma da sentença de primeiro grau. Muito obrigado. Desembargador Cornélio. Negando provimento ao recurso. Com vista para o desembargador. Na sequência, o 24, desembargador Dilermando, doutora Keila Patrícia. Por favor, doutora. Processo de volta, né, reexaminei, mas data vênia, cheguei à mesma conclusão, dizendo que, entendendo que não merece reforma a sentença neste, e razão pela qual eu voto pelo desprovimento do recurso e majorando em 2% os honorários documentais nos termos do artigo 85.11, e já tinham sido lançados votos, né? Então, só ratificando, fui melhor examinar e não houve modificação do entendimento. Na sequência, o 25, portanto, a unanimidade. O 25, desembargador do Governo, doutora Marcela Gomes. Bom dia, excelências. 25. Bom dia, doutora. Com a palavra, por Posso? favor. Nobres desembargadores, Ponham. excelentíssimo senhor relator Dilermando Mota, procurador de Justiça, muito bom dia a todos. Eu represento nessa tribuna a apelada, a senhora Luciana Lisandra. E, portanto, eu quero dizer que trata-se de uma apelação interposta contra uma sentença. Vossa Excelência apelada? Apelada, excelência. Está mantendo a sentença, não é, desembargador Dilermando? Sim, correto. Não sei se tem outra tentação da outra parte. Tem não, então. Mantém? O voto é reconhecendo e desprovendo. Mantendo a decisão. Perfeito, excelências. Né? Muito obrigada, um bom dia. O 20 também, doutor Bruno dispensou. O 11, doutor Vladimir Capistrano, da minha relatoria. Está com voto vista para o desembargador Expedito, não é? Dilermando. É o 11. Eu trago um voto, excelência, aqui, que precisei me estender em 11 laudas, não vou ler, porque aí complicaria a vida do mundo, mas digo no meu voto, está no sistema, pode ser acessado, eu digo, são 11 laudas, eu digo, feitas tais considerações, e com todas as vênias ao digno relator, entendo que a sentença recorrida merece reforma. Primeiro, por não ter observado o precedente vinculante proferido no julgamento da ADI 2014-0013-976, 40.423.40, 2014, 820.000, que conferiu efeitos representatórios à declaração de inconstitucionalidade e restaurou a eficácia da redação anterior do artigo 125 da Lei Orgânica do Município de Natal. Ainda, por não ter observado o devido procedimento legal quando do ajuizamento da ACP 086-3512-2028, 25.001, reunindo os feitos e decidindo conjuntamente, reconhecendo
a litispendência parcial dos pedidos idênticos. Também por ter julgado antecipadamente a lide sem a devida instrução processual, capaz de assegurar uma apropriada decisão estruturante com a avaliação adequada das consequências jurídicas e administrativas da imposição, verificadas as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas com a salvaguarda efetiva e não apenas retórica dos direitos administrados. Ante o exposto, com todas as vendas, eu digo relator, com acréscimo de fundamentação ao bem lançado voto da divergência, acompanha o relator unicamente nas preliminares para, no mérito, dar parcial provimento ao apelo, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de implantação integral do Sistema Unificado de Bilhetagem Eletrônica pelo município de Natal. É como voto, senhor. São 11 laudas, poderia para não ler, mas se precisar, posso fazê-lo. Qual é a concordância parcial, desembargador? Senhor presidente. Só um minuto, por favor. Como é? É parcial. Mas com o voto do desembargador Dilermando? Parcial. Sim, mas acompanhando ele ou a mim? Relator nas preliminares. E no mérito eu provimento não. Aquele relator sempre procede pedido de implantação integral do sistema de Senhor presidente, é um esclarecimento de fato. Pois não, só um minuto, por favor. Eu estou votando no seguinte sentido. Manifestar a aferição do descumprimento sistemático da legislação pela edilidade ré, a despeito da IALINA, determinação de implementação do sistema automatizado de vigilância e tudo, de modo integral nessa catálogo, pela qual é retocar se der muito a sentença. Estou mantendo a sentença, portanto, e vossas excelências estão divergindo parcialmente. Eu estou acompanhando o relator só nas preliminares e divergindo, no mais. E no mérito divergindo. É improcedente a implantação integral. Pois não, doutor, diga. Não, é justamente esse esclarecimento de fato é sobre a matéria de mérito. A tese principal da gente é justamente que havia uma ação declaratória de inconstitucionalidade que prejudicou a lei, a emenda à lei orgânica, acho que é a 27, e essa emenda à lei orgânica arrasta por inconstitucionalidade as demais normas que regulamentavam o que a lei orgânica teria previsto, que é o voto do desembargador Expedito e o voto do desembargador Dilermando. E Vossa Excelência, no seu voto, eu não tive acesso a ele todo, mas me parece que não sei se apreciou essa questão. É só esclarecimento de fato, senhor. Bom, Vossa Excelência haverá de ter acesso ao voto e eventual modificação ao recurso apropriado para se discutir novamente a questão aqui no plenário, se for o caso do entendimento da advocacia do sindicato, né? Portanto, fica por maioria, vai ampliar, né? Ou embargo de declaração, enfim, Vossas Excelências aqui haverão de... Mas já há abertura para a ampliação de quórum com relação à questão. Na sequência, nós temos o 5, da doutora Rebeca Câmara. Bom dia, que é da minha relatoria. Vossa Excelência fala por quem, doutora? Ana Paula é recorrente? Pois não, doutora. É o 5, É uma indenização por dano morais, né, contra o sócio QGFG. É sim. Perfeito. Pois não, doutora. Eu sou a capacidade de síntese. É a doutora Rebeca, é? Perfeito. Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui na Câmara Civil. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, para não me estender, aos colegas aqui advogados. E serei aqui bem pontual nos argumentos para a reforma da decisão de primeiro grau. Vou rememorar alguns fatos que remontam ao dia 14 de março de 2014, ou seja, quase há 10 anos atrás.
A Avenida Mor Gouveia era uma avenida que, costumeiramente, aqui na capital, ela costumava alagar nos dias de chuva. A casa da recorrente da senhora Ana Paula não fica na Avenida Mor Gouveia, fica na Rua Mandacaru, número 4, que é perpendicular à Avenida Mor Gouveia. Até 14 de março de 2014, a Rua Mandacaru nunca havia alagado. Ou seja, a dificuldade de Dona Ana Paula e os demais moradores da Rua Mandacaru sair de casa era se optasse pela via da Mor Gouveia nos dias de chuva. Porém, se optasse por sair pelo fundo da rua, não haveria nenhum problema. Após a empresa apelada iniciar as obras do complexo do anel viário da Arena das Dunas em virtude do evento da Copa do Mundo, a situação fática mudou. Vários dos bueiros ali daquela região foram tapados, alguns parcialmente e outros na totalidade, pelos dejetos da obra, por cimento, por argamassa, por metralha. E, no dia 14, a Rua Mandacaru alagou imensamente. Várias casas foram tomadas, isso foi notícia em vários jornais aqui da capital. Vários moradores perderam móveis, não conseguiram ficar naqueles dias nas suas residências, tanto que a empresa apelada, ela disponibilizou diárias de hotel, reconhecendo a sua culpa, para que os moradores pudessem dormir em outros locais que não fossem as suas casas. Né? Várias pessoas passaram vários dias sem ter acesso às suas casas. Como foi que a senhora Ana Paula descobriu que a casa dela estava alagada? Ela estava com a mãe, que na época tinha 81 anos, no hospital, em virtude de um procedimento cirúrgico, e quando ela chega em casa, a casa está tomada pela água. Ela perdeu vários móveis, vários objetos pessoais. A fossa dela foi tomada pela água, tanto que a casa ficou com um odor bem fétido após o cessar da água. E naquele momento ela já não conseguiu entrar em casa, porque estava com a mãe idosa e cirurgiada. Os filhos da senhora Ana Paula permaneceram no imóvel para tentar salvar algumas coisas e ela se deslocou para a casa de um parente. A empresa, apesar de ter disponibilizado as diárias para que os moradores não permanecessem nas suas casas no momento mais caótico, se negou a indenizar. Se negou a indenizar pelos danos causados. Não reconheceu que a obra, o fechamento dos bueiros, o material de construção acumulado nos bueiros, foi o nexo de causalidade entre os danos causados e não somente a chuva. Até porque a chuva já acontecia todos os anos. O argumento principal da apelação que ora se põe aqui nesta Câmara é exatamente a construção do nexo de causalidade entre o fato da obra, da má gestão da obra, com o dano causado à senhora Ana Paula. E por esse motivo se pede a reforma da sentença de primeiro grau, fixando uma indenização de valor principal de R$50 mil, além das repercussões naturais pelo decurso de tempo. Muito obrigada. A sentença está sendo mantida, a unanimidade. Na sequência, doutor Vitor Limeira, é o 17, desembargador de Lermando, é só prioridade de julgamento, não é isso? O 17 é um agravo, não cabe, mas está dando... Agravo? Está dando provimento aqui, a unanimidade. Algum professor? Cadê a moça lá? Tem mais algum? O primeiro está sendo retirado de pauta, doutor André Silva Santos de Carvalho.
O 2 é Aniange Soledade Bittencourt de Araújo. Todos julgados. O 3 também é Aniange Soledade Bittencourt de Araújo, julgado. O 4, Humberto Henrique Costa Fernando do Rego. O 4, da minha relatoria. Pagador expedito, Vossa Excelência, doutor Humberto está na sala. Estou sim, excelente. A Câmara está mantendo a decisão. Vossa Excelência quer dizer alguma coisa? Está mantendo a decisão, doutor. Só agradecer, excelência, pela oportunidade de estar aqui presente e também pela manutenção da decisão, que eu acho que é a decisão mais justa. Muito obrigado. Não. Bom dia. O 6, o 5 já foi embargo, declaração não cabe sustentação oral, embora esteja inscrita a doutora Alana Botelho Nogueira. O 7 também pauta da Unimed, já foi. O 8, Luiz Felipe Campana, Tiago Silva de Castro Tostes. Bom dia, excelente. Estou pelo vídeo. Doutor Tiago, quem fala. Pois não, Vossa Excelência fala por quem, doutor? Pela apelante, excelência, UP Brasil. UP Brasil é da minha relatoria. Vossa Excelência, pois não, pode falar, doutor. Excelência, se eu puder fazer uma sugestão, igual Vossa Excelência sugeriu na abertura dos trabalhos, de fazer a sustentação por tema, pois além desse processo, eu tenho outros 2 com pedido de inscrição de sustentação oral, de casos idênticos, que estão sob a relatoria do desembargador Dilermando e do desembargador Expedito. Se eu tenho o número da pauta só para... Tem sim. É o processo 21 da pauta do desembargador Dilermando e o processo 38 da pauta do desembargador Expedito. Pois não, por favor, doutor. Perfeito, excelência. Já prestando aqui meus votos de estima e consideração a todos os desembargadores desta Câmara, na figura de Vossa Excelência, representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, se estiver presente, prezados colegas que também estão presentes na sessão e aqui em vídeo. Senhor presidente, eu sempre gosto de iniciar minha sustentação abordando um aspecto muito grave com relação a esses processos pautados para hoje, que é a advocacia predatória da qual a apelante é vítima. Somente na comarca de Natal, esse mesmo causídico da parte contrária distribuiu quase 2.000 ações, empregando a mesma estratégia para tentar alterar a verdade dos fatos. Qual seja, distribui uma inicial sem cumprir com os pressupostos processuais que estão previstos no 330, parágrafo 2º do CPC, e alegando que o consumidor nunca foi informado dos consectários do contrato, principalmente custos efetivos mensais e anuais das taxas de juros, capitalização mensal. A empresa lá apresenta a contestação, anexando provas documentais dos contratos, especificamente, dando cumprimento a esse dever de informação, seja por áudio, seja por termo de aceite e principalmente por cédula de crédito bancário, que é um contrato que tem a sua validade retirada diretamente da Lei 10.931 de 2024, que não foi declarado ilegal, não foi declarado inconstitucional no processo e não houve qualquer insurgência da parte contrária. Mas, infelizmente, por conta do volume de processos, acabou sendo prolatada uma decisão padrão que não considerou a existência desse contrato nos autos, ou seja, ela foi proferida com base numa premissa fática que implica num claro cessamento de defesa, porque você tem uma prova robusta que não houve insurgência contra ela nos autos, mas ainda assim
ela não foi considerada. Por isso, Excelência, e aqui é o ponto focal da minha sustentação, existe uma cédula de crédito bancário nos autos, que isso não foi analisada pelo juízo de primeira instância e que afasta as alegações da parte autora com relação à alegação de que ela nunca foi informada dos aspectos do contrato e que não pode ser considerado, por isso, qualquer ilegalidade, tanto na capitalização quanto nos juros. Por isso, Excelência, eu rogo que, num cenário que nós temos somente do mesmo advogado que usa esse mesmo estratagema de simulacro de processo, se nós não aplicarmos as penas cabíveis de litigância de má-fé, nós continuaremos embasando e autorizando, ainda que indiretamente, que esse advogado continue a atuar dessa forma. E apenas para destacar aqui, perante essa Câmara, somente no último mês de fevereiro e março, foram distribuídas 140 novas ações por esse mesmo advogado. O setor de inteligência do tribunal já está ciente da situação. Existe uma representação na OAB em tramitação também com relação a esse advogado. Já teve um processo na semana passada em que o próprio STJ inadmitiu o recurso especial da parte porque foi intimado a apresentar a procuração. Esse mesmo advogado não apresentou. Ou seja, é uma situação que não pode passar despercebida e não pode levar a ser proferidas decisões padrões sem observar as peculiaridades do caso concreto. Por isso, Excelência, eu peço pedindo já vênia e desculpa por qualquer exaltação, mas caso esse ponto não tenha sido examinado, peço que Vossa Excelência e dos demais relatores examinem essa questão, porque tem cédula de crédito bancário nesse processo e isso não foi analisado pelo juiz de primeira instância. Desde já agradecendo e prestando aí meus votos de estima e consideração a todos. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. O processo número 8 eu vou retirar para reexame. O desembargador de Lermando 21. Eu vou retirar o meu para reexame. Eu acho. 38, desembargador. 38 é desembargador Cornélio, Expedito? É desembargador Expedito, Excelência. Desembargador Expedito, eu vou retirar meu voto para reexame. Vossa Excelência mantém o seu voto ou retira também? O 38? O 38 foi julgado na ampliação. Ok, doutor. Então, o 8 e o 21 vão ser retirados para reapreciação, para reexame da matéria. Perfeito. Eu agradeço, Excelência. Bom trabalho a todos e boa semana. Bom dia, muito obrigado pela atenção. O 9 é pauta da Unimed. Está dando provimento. O 10, suspeição do desembargador de Lermando, portanto vai ficar para convocação, o 10. O 11 foi com ampliação, já foi. Esse 12, Excelência, Vossa Excelência pediu vista, já foi julgado, Foi julgado. O 13, Renata Augusto de Paiva Dumareschi e Rodrigo Menezes da Costa Câmara. No caso, mantendo a decisão. O 14, Letícia Abreu Borges, Aliança Seguros. Da relatoria do desembargador Expedito. Está presente, doutora Letícia? Bom dia, Excelências, presente. Pois não. Uma palavra, doutora. Vamos abreviar que a quantidade de processo está grande aqui para defesa oral. Tá, ok. Bom, minha fala vai ser bastante objetiva e bastante sucinta, apenas no Fique à vontade, doutora. Pontos da apelação apresentada pela seguradora. Bom, Excelências, trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial firmado pelos autores, no qual eles requerem o pagamento de garantia securitária em decorrência da morte do senhor Jonas Pereira de Lucena, que foi executado no ano de 2012, requerendo o pagamento do valor de R$ 492.215,90. Citada, a Brasilseg apresentou embargos à execução, garantindo nos autos
a título de garantia do juízo, o valor da indenização. Em sentença, os embates foram julgados improcedentes, entendendo o magistrado que não houve comprovação do agravamento do risco por parte do segurado. Em preliminar de apelação, a seguradora demonstrou que a sentença não observou as provas trazidas aos autos, pois o juiz, mesmo com testemunhas corroborando em audiência de instrução toda a atividade ilícita praticada pelo segurado, desconsiderou completamente as provas trazidas aos autos. Na verdade, excelências, a realidade fática demonstrada pela seguradora através do inquérito policial fazia prova de que o segurado era comerciante conhecido pela prática de agiotagem. A seguradora juntou vários trechos do inquérito policial e essas informações foram todas corroboradas pelas testemunhas em audiência de instrução, na qual as partes depoentes demonstraram e corroboraram que o de cujos emprestava cheques a juros, ou seja, era praticante do crime de agiotagem. Foi constatado também no inquérito policial e corroborado pela oitiva das testemunhas que o de cujos portava arma de fogo, que andava acompanhado por segurança e que no dia do crime ele tinha sido ameaçado. A sentença, contudo, não considerou quaisquer dessas provas, padecendo, portanto, de nulidade. Além disso, a seguradora requereu também, em sua tese de mérito, a reforma da sentença, com base na própria negativa proferida. Porque a seguradora comprovou, conforme eu mencionei, através do inquérito policial, toda a prática de atividade ilícita por parte do segurado, como o fato de que ele vinha sofrendo ameaças, portava arma de fogo, e todas essas provas foram totalmente desconsideradas. Por essas razões, a seguradora requer a reforma da sentença, devendo ser observadas as provas trazidas aos autos, devendo ser reconhecida a legitimidade da negativa proferida. Por fim, caso não se entenda pela reforma da sentença, a seguradora requereu também na apelação que haja a adequação do valor da garantia que foi determinado em sentença ao real valor da cobertura securitária, já que os autores, desde o início da execução, pleitearam um valor superior ao valor devido e contratualmente previsto. Bom, essas foram as minhas considerações. Obrigada a todos pela atenção. Pagador expedito. 14, Vossa Excelência está mantendo a decisão. O 15, doutor Luiz Felipe Araújo, não cabe sustentação oral. E agravo interno, doutor Expedito Ferreira. O 16, pauta da Unimed. O 17, Vitor Limeira Barreto da Silveira foi julgado, não é? Ele estava aqui. O 18, vista ao desembargador Pedro Sotero Bacelar. Não tem aqui, só vista ao desembargador. É vista... Estou pedindo vistas do 18. O 19, o doutor Bruno sustentou, dispensou, tem o doutor Rodrigo Mendes da Costa Câmara. 19. Também o 20, 21, já foi julgado com o 8, 22, Renato Dumareschi e Alejandro Davi Almeida Bezerra Rendon. Não presente, julgado de acordo do sistema. 23, não cabe, Maria Isabel da Costa Rego, já foi julgado. Keila Patrícia Melo, 24, também. Marcela Maria Gomes do Nascimento dispensou no 25, 26, Daniel Pascoal Lacorte. Banco Mercantil do Brasil, Iraci de Melo Assis, relator do desembargador de Lermando Mota. Doutor Daniel. Presente, Excelência. Vossa Excelência fala por Iraci Melo de Assis? Isso mesmo, parte apelante. Só uma.
26, né? Vossa Excelência está dando provimento. Dando né? provimento, a unanimidade, né? Ok, doutor? Tá ok, Excelência. Agradeço a todos. 27, pauta da Unimed, doutor Rodrigo Menezes. 28, Tiago Silva de Castro Toste, traça de baga de declaração, não cabe. O 29 está com pedido de vistas para mim, na próxima sessão. O 30, também com dispensa de defesa oral pelas partes. Garian Barbalho de Nascimento Leão, no 31, relatoria do desembargador Cornélio. Oranice Alves da Lima Silva, procurador do Natal, do município de Natal, 31 do desembargador Cornélio. Presente, Excelência. Oranice. Excelência apelante. Aham. Muito bem. Ok. Desembargador Cornélio, 31 de Vossa Excelência. Vossa Excelência está para declarar a nulidade. Doutora, está declarando a nulidade da sentença. Mesmo assim, Vossa Excelência quer fazer consideração? Mandando retornar os autos. A unanimidade. Isso. Que era um dos nossos pedidos, justamente. Então está atendida, não é? Aham. Bom dia para Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Pois não. 32, desembargador Cornélio não está em mesa, mas pedido de vista do desembargador Expedito Ferreira, 32. 33, vista ao desembargador Expedito Ferreira. Já foi feita a defesa. 34, Rodrigo Menezes. 35, ampliação de quórum, já foi feito. 36, doutor Roberto Solino de Souza, proferiu sustentação oral, doutor Roberto, pediu vistas Cláudio Santos. Esse processo está pronto, Roberto? Vamos ter que rever esses votos vistas lá. Esse voto, eu acho que está disponível já. Esse 36, o voto está disponível. O doutor Roberto Solino está na sala virtual. Esse voto eu expus aos colegas desde a semana passada e eu estou entendendo que há responsabilidade pessoal e estou aqui, máxima vênia, dando provimento à apelação cível. É para ampliação. Nos termos colocados, porque eu acho que é a responsabilidade da pessoa física no caso. Uhum. 36. Essa... Fica por quadro ampliado, né? Desembargador Expedito. Desembargador Expedito vota no processo. Ampliação de quórum, portanto, no 36. Extensão de quórum, 37, já foi. Isso aqui é o quê? Não o quê? Já foi. 38, 39. 40. Algum advogado da Unimed na sala para defesa de algum processo? Algum advogado ou parte na sala para alguma consideração? Não mais havendo, declaro encerrada a sessão.